Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois essa entrevista também no meu canal no YouTube, no diariodorodrigolima.com.br, que é o novo portal de notícias aqui de Rio Preto, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Fica meu convite para você dar uma passadinha por lá para ver tudo que de mais importante acontece em Rio Preto, região, no país e no mundo, tá certo? E hoje eu recebo aqui no podcast uma convidada muito especial, a Irina. Irina que é ucraniana. Sim. E ela topou bater esse papo aqui comigo. A gente se conheceu ainda quando eu estava lá no Diário da Região. A gente fez até uma reportagem sobre o início da guerra. Em fevereiro desse ano, né? Do ano passado, em fevereiro, porque esse programa vai ao ar, Irina, no primeiro dia do ano, né? Uhum. Primeiro dia do ano útil, assim que digamos, né? Sim. E eu queria ver com você, durante todo esse ano, a gente começa o ano aí querendo paz, né? Sim. Queria saber de você, como é que você passou esse final de ano, esse Natal, com a família lá na Ucrânia. O coração deve estar apertado, né, Irina? Sim. Na verdade, eu não tenho vontade de comemorar, assim. Comemoro porque é tradição. Mas, assim, ainda não tenho vontade. Sim. E a Irina, você mora há quanto tempo aqui em Rio Preto, Irina? Agora, em janeiro, já vai fazer 12 anos. 12 anos? Sim. Você conheceu seu marido, o Leandro, né? Sim. Pela internet? Pela internet. E ele foi lá buscar você? Sim. Foi paixão à primeira vista? Sim. Bacana. E vocês faziam como para se comunicar no começo? Assim, no início tinha tradutor. Que, na verdade, assim, quando a gente conversava pela internet, eu usava tradutor online. Aí depois, quando ele foi na Ucrânia, ele contratou um tradutor que andava traduzindo. Aí depois, aos poucos, a gente começou a falar inglês, porque o meu marido fala inglês fluente e eu, aos poucos, também comecei. Legal. Irina, a gente tem uma tradição aqui no programa que quem vem aqui no Diário do Rodrigo Lima ganha café. E eu quero presentear você com o Café Bem Brasil. Depois você pode colocar ali. Você conhece esse café? Já conhecia esse café ali de Guapiaçu? Não conhecia. Lá na Ucrânia toma café ou não? Toma. Quando a gente viaja, a mala cheia só de café. Uma mala é só pro café. Você tomava café, aprendeu a tomar café aqui no Brasil ou lá na Ucrânia? Eu não gostava do café. Aprendi aqui no Brasil, mas já faz uns 6, 7 anos que eu tomo café e eu adoro. Legal. Muito obrigada. Esse é um café que é produzido aqui na região de Rio Preto, pessoal, lá em Guapiaçu, Café Bem Brasil. Se você quiser experimentar o café, você viu o cheirinho, o aroma dele? Sim, dá para sentir, tá até embalado e já dá para sentir. Gostoso, né? Café Bem Brasil, você pode clicar aqui, ó, no QR Code aqui e fazer seu pedido. Conhecer o Café Bem Brasil, a Irina aqui, ucraniana. Qual café que você ama? Café expresso mesmo, cafezinho do dia a dia. Sim, quem faz melhor café é meu sogro, falar a verdade. Daqui, ó, Irina, daqui pra mim. Posso deixar aqui? Vou colocar aqui, ó, pra gente fazer o programa. Esse é o pessoal que vem aqui no podcast e ganha o café. Irine, a gente continua no bate-papo aqui, você falando que conheceu o marido lá, né? Sim. E vocês, ficou séria a coisa, vocês se casaram depois de quanto tempo? Na verdade foi assim, ele foi na minha formatura, era no verão da Ucrânia, era em julho. Aí depois ele foi em outono, que era outubro mais ou menos, segunda vez. Aí na terceira vez, já depois de um ano namoro pela internet, ele foi de novo, só que eu veio para conhecer o Brasil e para saber o que vai fazer, se vai para frente ou vai parar, porque não dá muito longe. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava muito preocupada, né, se
se os pais dele vão me gostar, porque é pessoa estranha, né? Mas do jeito que eu fui recebida, não tem nenhuma reclamação. Eu senti que fui amada desde o primeiro dia que eu cheguei. Foi fácil aprender o português? Ah, assim, foi um pouco difícil, mas todo mundo da família do meu marido ajudou. A minha sogra colava na geladeira umas palavrinhas para mim. A Tânia, minha cunhada, falava um pouco em inglês. Todo mundo, pouquinho, e 1 ano mais ou menos demorou. E eu já comecei a falar aos poucos. Legal. Aí você se casou e aí veio o Benjamin. Sim. Veio o Benjamin, já tem 9 anos. Sim. E ele, lógico, ele já foi lá na Ucrânia. Vocês voltaram lá? Vocês iam todo ano? Ou... aconteceu assim. Última vez que a gente foi era 2018. Eu acho que foi 2018, em fevereiro. Aí depois assim que eu voltei da Ucrânia, eu entrei com um processo de tirar minhas naturalização. Aí nesse período eu não podia sair muito do país porque tem que estar tudo certinho, né? E depois que parou, recebi minha cidadania, entrou pandemia. Aí a hora que a gente resolveu viajar, começou a guerra. Então não deu até agora, já faz 5 anos. Irina, você estava falando que não tem vontade de comemorar, mas aqui o pessoal, a família aqui, com certeza fez, né, o Natal. Sim, sim. Ou até o Ano Novo já, né, enfim. Sim. Você falou com seus pais? Quem que está lá na Ucrânia? Tenho 2 irmãs, que casadas, têm maridos, têm filhos, são 4 sobrinhos, minha mãe e meu pai. Quando a gente conversou pela primeira vez, havia uma expectativa de que a guerra não chegasse até onde a sua família estava, né? Sim. Qual que é a cidade que eles estão? Zhorane. Como? Zhorane. Olha, é difícil, hein, pessoal? Língua difícil. Sim, ela fica no estado de Volyn. Volyn, certo. Assim. É mais a oeste, né, do país, né? Ela fica mais pro lado da Europa, ali da Polônia. Sim. Fica 20 quilômetros da Polônia. Fica 20 quilômetros da Polônia. Sim. E agora? A guerra chegou? Não chegou, graças a Deus. Mas, assim, nunca sabe, né? Sempre Bielorrússia, ali também é próximo da casa dos meus pais. Vive se mexendo, não sei se só mostrando que... ameaçando para desviar a atenção do principal área onde tem conflito, ou realmente vai fazer alguma coisa, então nunca está assim quieto, 100%. Eu falo que se a guerra chegou porque tem equipamentos militares próximos lá da região onde seus pais moram? Sim. Foram instalados equipamentos militares? Sim. E você pode comentar ou não o que tem ali? Eu, na verdade, nem eu sei o que realmente tem ali, mas como é a fronteira próximo da Bielorrússia, então a Ucrânia dessa vez, mesmo que tiver a segunda tentativa de começar a guerra, está preparada, não vai ser a mesma coisa que estava no início quando atacou Kiev, que ninguém esperava, um dia ninguém estava preparado. A fronteira agora já é bem preparada, já tem muitos militares, tem 3 linhas de defesa, começaram a construir até muro, não sei quantos metros de altura, mas bem grande. Depois do muro tem não sei como, córrego, não é córrego, é que cavaram um buraco que, por exemplo, no tanque não vai conseguir facilmente atravessar. E depois ainda dessa barreira de buraco, ainda está tudo minado. Então, até as pessoas que vivem na região não podem frequentar a floresta. Eles são avisados onde que pode, onde não pode. Então, é bem preparado agora. Sim, é uma vida difícil, né? O que os seus familiares relatam, Irina, esses últimos meses, né? Você está aqui no Brasil, você está em Rio Preto. Sim. Nosso país é um país pacífico, né? Nós Sim. não estamos em guerra, não estivemos em guerra. Espero que nunca estejamos numa guerra, né? Sim. Mas você vive isso diariamente, você fala com seus pais todos os dias, com as suas irmãs? Quase todos os dias. No início da guerra era
todos os dias. Primeira coisa eu falava é falar com meus pais, né? E entrar nos noticiários para ver como é que tá as coisas. Agora já tem dia que não falo porque acompanho e assim, é que eu consigo ver os alarmes que são ligados ou aviso do governo que vai ter ataque aéreo porque subiu para o céu os caça. Aí dessa forma eu consigo saber. E no dia que tem alarme de que possível ter ataque, aí eu sempre ligo. Aí a minha mãe falou que assim, todo mundo parou, né? Não tem mesma vida que desde o início. As crianças vivem em casa, a escola parou, as crianças têm medo de avião, que mesmo que ali perto da fronteira, de vez em quando escuta barulho de algum avião passando, eles morrem de medo, corre todo mundo para dentro de casa, porão sempre está preparado. É uma vida difícil, né? Sim. E você estava me contando que atualmente lá está sem energia elétrica? Sim, porque últimos ataques, foi acho que 6 ataques em massa, foi tudo para atingir sistema de eletricidade. Então, não é que completamente está destruída, mas o governo precisa economizar. Então, tem apagões que durante o dia, a última vez minha mãe falou, foi uns 8 horas por dia que a eletricidade está ligada. Mas tem algumas cidades que são pior. E o frio, Irina? Então, quem mora na cidade sofre muito. Aí foram construídas umas, vamos dizer assim, barracas de aquecimento, onde, por exemplo, se acabou a luz, você não tem como carregar o celular, você pode ir para essa barraca onde tem a luz e aquecimento. E esse período enquanto não tem eletricidade, eles oferecem comida e você pode ficar lá para não ficar no frio, porque todo aquecimento depende da luz, né? E a alimentação? Eles conseguem ter acesso aos alimentos? Conseguem ter minimamente uma vida, digamos assim, normal? Eles conseguem ter a rotina? Eles conseguem ter uma rotina ou não? Assim, capital, a cidade onde não tem confrontos diários, que assim, tem uma cidade que é muito próximo da fronteira, igual a cidade de Suma, que foi hoje atacado, que não cidade de Suma, estado eu quero dizer, eu não sei exatamente qual cidadezinha foi atacada. Então ali é mais difícil chegar alimento, porque é perigoso ir. Mas já as cidades que não tem ataques diários, eles, assim, vivem bem, vamos dizer assim. Sim. Não está normal, mas não tem falta. Você estava me falando, eu tenho as suas irmãs, os cunhados, Sim. né? Eles pegaram armas, estão na guerra também, estão enfrentando os russos, como é que eles estão participando? Sim, mas assim, tem umas informações que eu não posso comentar. E você com o coração na mão? Irina? Sim. Você tem medo de perdê-los? Você já passou pela sua cabeça? Tenho, e até o último dia vou ter até que não termina a guerra, né? Porque já tenho conhecidos que morreram. Tem um menino que estudou comigo, morreu. Ele estava bem no combate, bem na primeira linha, porque tem várias, eu não sei como que falar em português certo. Tem primeira linha de combate, tem segunda, terceira e vai. Então quem estava na primeira, que é onde os conflitos diretos de atirar um contra o outro. Então ele estava na primeira linha e... Você perdeu um amigo? Amigo, sim. E tem um agora que, assim, a gente não sabe, porque ele sabia que ia ser mandado para a linha de frente e pediu para 10 dias ninguém ligar para ele. Só depois de 10 dias que a gente vai saber a informação. Mas, por enquanto, não passou ainda 10 dias completos, então ninguém sabe. Mas tem muitas pessoas que não se encontram, não sabem se está vivo ou se está perdido, só não consegue, não tem acesso de ligar para a família. Sim. Tem. Sua família cogitou a ir para a Polônia ou não? Assim, até
estava com o carro pronto, tudo, no caso, se a guerra chegar até eles. E até hoje é assim, tem mala pronta, se precisar vão fugir. Mas como não chegou, graças a Deus, até eles, então eles não foram para a Polônia. E porque também a minha mãe e só 4 crianças e uma das minhas irmãs tem direito de sair. Porque meu pai ainda não completou 60 anos, os meus cunhados também não podem sair. E a outra, minha irmã, é enfermeira, então também não tem direito de sair. Ou sai todo mundo ou fica todo mundo, Sim. decidiram. Sim. Nossa, que situação, né, Irine? O pessoal deve ser... você deve ter contato com outras ucranianas que inclusive moram em Rio Preto, né? Sim. E a situação é a mesma situação? A mesma situação. Mantém contato também com a família diariamente? Sim, diariamente. Sim. E você acompanha pela internet, Irine, no noticiário? Você consegue acompanhar as notícias? De que forma você... Porque você acaba vivenciando a guerra, de certa forma, né? Tem os canais igual daqui, que são notícias da Ucrânia, e tem também grupos de Telegram que você vê informação, até como pessoas avisadas lá na Ucrânia, por exemplo, tem cidades que são pequenas e não tem como colocar um alarme que dá para ouvir para todo mundo que está na hora de se esconder. Então, a forma que eles conseguiram fazer de avisar as pessoas é pelo celular, no grupos de mensagens do Telegram, tem um grupo do governo, tem aplicativo, acho que é alguma coisa assim. Sim, e a situação que o governo hoje, que a Ucrânia está resistindo, né? A primeira impressão que tinha é que a Rússia iria invadir o país e ia tomar todo o país. Isso não foi isso que aconteceu, né? É até um motivo de orgulho até do presidente Zelensky, que ele fala sobre isso, né? E é esse sentimento mesmo de o patriotismo, né, que tem os ucranianos. Meu pai falou que ele não ia embora mesmo se tivesse direito, ele ia lutar. Ele só não foi direto para lutar porque tem netos para cuidar. Mas ele foi chamado ou não? Como é que foi a... Ele é alistado, se precisar ele vai ser chamado, mas como ele está bem próximo da idade de 60 anos, ele provavelmente não vão chamar. E tem suas regras, por exemplo, família que tem 3 filhos, fica acabando mais pro fim para chamar, se não tiver mais quem chamar, vão chamar aqueles. Sim. E qual que é o sentimento dos ucranianos em relação a essa invasão? O que as pessoas falam? As pessoas vão lutar até o último momento. Vão lutar, ninguém aceita, né? Porque não é só o presidente que está no governo e quer que o povo, luta. Não, é o povo que quer, o presidente faz o que o povo quer. Entendi. E se você estivesse lá, Irina, você já se imaginou? Você já vivenciou, você tem treinamento militar ou não? Você já vivenciou alguma coisa? Na escola todo mundo tem aula, não sei como chamam em português, militar. A gente já pegou arma na mão, já atiramos até nas garrafinhas, porque tem treinamento todos, mas é assim, bem fraquinho, né? Não tem nem comparação que... Na escola você teve Na esse escola tem Qual idade que você tinha? Eu acho que estava no 9º ano da escola. 9º, 10º e... E qual idade seria? A mesma idade nossa aqui? 13, 14? Os 16, 17 anos. Legal. E você visitou a Rússia já? Não foi. Não foi. E o país lá? Você tem muitos amigos? Você tem conversado com os amigos ou só com os familiares? Sim, converso mais pelo Instagram, assim, vejo postagem deles, né? Mas todo mundo tá com medo, porque é difícil. Sim. Ô, Irina, você é uma ucraniana que vive aqui em Rio Preto. Nós estamos distante da guerra, a 10 mil quilômetros da guerra, mas você fez algumas ações aqui na cidade também, para de alguma forma ajudar lá, né, o pessoal. O que você fez para o pessoal saber que você tentou... Você fez até vaquinha, né, na internet para mandar dinheiro para lá. O que foi exatamente? É que no início da guerra, assim, eu, por exemplo, me senti muito culpada que só ficar assistindo sem poder fazer nada. E não estava conseguindo
como eu posso ajudar, não tem como eu ajudar direto, né, e, por exemplo, lutar lá. Não, aí percebi que posso fazer uma vaquinha e ajudar de uma forma com ajuda humanitária. Aí a gente arrecadou 5.250, aí foi tudo Reais reais. Sim. Aí foi tudo mandado para a Ucrânia, que eu conhecia uns voluntários que faziam a compra. Eles formaram cestas básicas e levaram para as famílias que, lá na região deles mesmo, que não tinha muito condições, porque além de ter guerra, as pessoas pararam de trabalhar. Ninguém mais comprava roupa, ninguém mais comprava se divertindo em algum lugar, né? Então, pessoas parou de ter dinheiro. Aí, só que acabou chegando bastante ajuda, assim, de outros países, até o Brasil mandou. Até eu vi no post do Instagram chegando uma van com bandeira brasileira. Falei, mas quem será? Que é um moço brasileiro que vive em Londres, que ele mesmo pegou seu van e levava ajuda humanitária para a Ucrânia. Então eu falei, nossa, que legal. Então teve gente que é brasileiro mesmo, que foi lá e levou também ajuda humanitária. Mas a Irina teve também as cartinhas, né? O projeto das cartinhas. Como é que foi esse projeto das cartinhas? Inclusive, nós contamos essa história, né? Eu contei essa história, sim. Mas aí eu faço questão de relembrar aqui como é que foi essa história das cartinhas. As cartinhas foi assim, mais ou menos em junho, a professora entrou em contato comigo, professora da escola do meu filho, que é do Colégio Criarte, aí entrou em contato falando que as crianças, eles queriam fazer um projeto de mandar as cartinhas para a Ucrânia, só que assim, não tinha como mandar em português. Aí como ela sabia que eu sou da Ucrânia, pediu para eu traduzir. Eu traduzi todas as cartinhas, deu 92 cartinhas. 92? Sim, traduzi todas. Você estava fazendo ainda quando a gente fez a matéria, não tinha concluído, né? Sim. Aí cada cartinha linda, que eu assim, chorava e traduzia. Aí metade delas, um pouco mais do que metade, foi levado para Curitiba, porque eu tenho contato em Curitiba com uma igreja que recebeu os refugiados da Ucrânia. Que eles iam distribuir essas cartinhas para as crianças, umas cartinhas de apoio, na verdade, desejo de boa sorte, orações das crianças. Mas teve uma cartinha muito especial, né, Irina? Sim, foi do meu filho. O que ele pediu? Ele pediu que a guerra parasse logo e que ele não entendia por que a Rússia tão grande, que é um território do país tão pequeno. Na cabeça dele não dava para entender. E ele fala ucraniano, fala com os avós? Ucraniano ele não fala, mas ele assim se comunica um pouco olhando com minha mãe, porque eu não consegui ensinar o ucraniano porque não tem diálogo. Sim. E acho que eu não tenho mais assim habilidades de professora para ensinar. Qual que é a sua profissão? Você falou que tinha uma profissão. Eu sou bióloga. Bióloga? Sim. Nossa, que bacana, Irina. E já exerceu? Você exercia a profissão lá na Ucrânia? Não, eu acabei de me formar. O Leandro foi na minha formatura. É verdade. Diploma e veio para cá. Sim. Ah, legal. Falando nessa oportunidade, você tem vontade de atuar na área como bióloga? Assim, tenho, mas a minha área de biologia e eu sou mais em anatomia das pessoas. Sim, sim. Então, é tipo assim, tem que... O que é difícil, na verdade, fazer revalidação do diploma. Entendi. Além de ser caro, que não compensa, que mais fácil entrar para a faculdade de novo, existe só um tradutor que é juramentado aqui. E ele demora para traduzir, é bem difícil. É difícil, né? Você tem vontade de trazer seus familiares para cá? Já cogitou isso? Já conversou com eles sobre isso? Sim, já conversei. Tenho muita vontade, porque eu gosto muito do Brasil. Eu acho assim, é bem tranquilo. Assim,
por enquanto, até hoje, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas, assim, tem muita comida boa, todo mundo alegre. Eu gosto do Brasil. O que você mais gosta? Churrasco tem lá ou não? Tem na Ucrânia churrasco? O nosso churrasco? Não, igual não tem, né? Lá o que o pessoal faz? Qual que é um prato principal? O que o pessoal... Assim, o prato principal é purê de batata, bastante consumido, batata, assim. Batata aí, carne a gente não consome tanto como brasileiros. A carne consome 2, 3 vezes por semana e não é carne e pouquinho de outra comida, é só um pouquinho de carne. Não tem, não é o pessoal aqui come carne, hein? Sim. Durante a Copa do Mundo, então, o pessoal fazia churrasco todos os jogos. Sim. Mesmo o Brasil não estando mais na Copa, o pessoal também teve algumas pessoas que fizeram churrasco, né? Ô, Irina, e você trabalhou na área de esporte também, lá quando criança, tem muito esse lado do esporte, do lado do esporte lá também, né? Como é que é lá essa questão do esporte? É forte também, né? Sim, tem... assim, não entendi muito direito a pergunta. A questão das crianças fazerem praticar esporte. Ah, tá. Atleta para virar atleta olímpico. Ah, tá. Você fala do esporte mais olímpico. Porque a gente tem na Ucrânia outro tipo de coisas para as crianças. Aqui o nome é estranho, mas lá é assim, aqui o nome sanatório é uma coisa que é onde interna as pessoas, né? Aqui? Sim. Aqui Lá é sanatório, é um lugar como se fosse colônia de férias para as crianças. Entendi. Aí tem vários tipos de sanatório. Se chegar lá e falar, vou te levar para o sanatório, o pessoal não, em princípio, não vai querer. Porque quando eu tentei explicar, as pessoas olhavam para mim e falavam, porque a minha mãe, ela trabalhava... Você falou aqui que a pessoa me mandou para o sanatório, minha mãe... Não, eu falei assim para minha sogra, falei, minha mãe trabalha em um sanatório. Aí ela olhou pra mim e falou, um sanatório? Você sabe o que é sanatório? Eu falei, não. Aí ela falou, explicou que o sanatório é aqui onde interna as pessoas doentes, né? Sim. Aí lá não, lá é como se fosse colônia de férias, só que é um pouco diferente, porque tem escola, uma vez por ano, as crianças têm direito de ir para um sanatório, que tem vários tipos de sanatório. Tem sanatório que é de pulmão, tem sanatório que é de coração, que vai fazer tudo que faz bem, por exemplo, para o coração. A minha mãe era de pulmão. Então, eles tinham vários exercícios que fazia para as crianças para desenvolver pulmão. Tem sanatório que é para, assim, pernas, crianças que têm problema nas pernas. Mas era tipo um hospital, uma clínica ou não? Nessa parte? Não era ligado à atividade esportiva? Não, tem tudo lá. Tem tudo? Tem tudo. Ah, entendi. Então... Não, legal. Ô Irina, e combustível de carro, supermercado, as pessoas estão conseguindo fazer lá essas coisas? Não? Subiu muito, mas muito preço mesmo. Por exemplo, vou comparar igual a minha irmã falou. Custava, antes da guerra, custava 30 hryvnias um pacote de... algum grão, vamos dizer assim. Agora subiu para 80. Então, só para você entender o valor que subiu. Muita diferença. Muito. E tem todos os alimentos ou não? A falta de alimentos? Assim, isso eu já não sei direito, mas combustível estava em falta. Agora estão também precisando do diesel, porque as pessoas começaram a usar... como não tem eletricidade, então tem... Geradores? Geradores que precisam. Entendi. O que você queria para 2023? Qual que seria o seu principal pedido? A gente iniciando o ano agora, Irina. Paz na Ucrânia, e não só na Ucrânia, porque tem vários países que estão tendo guerra, né? Mas mais importante é paz. Tão simples, um pedido simples. Só isso, não precisa mais nada. Fim da guerra, você acha que vai muito longe, pelo que a guerra vai se perpetuar e pelo que você... alguns meses ainda, pelo que você fala com suas irmãs, principalmente? Assim, ninguém sabe, né? Uns falam que até fevereiro, março, porque a Rússia está apostando tudo no inverno. Sim. Outros falam que isso vai por muito, muito tempo, porque a Rússia ainda tem bastante potencial, né? E ainda conseguiu descobrir lugares onde
pega armas, né? Então, eu acho que ainda vai demorar. Sim. Você, lógico, vive aqui, mas está sempre em contato com lá. A tecnologia ajudou muito também, né? Celular, você faz chamada de vídeo, eles mostram para você a situação. Sim. Isso também, para eles lá, também é uma ajuda ver você. Sim. Que você acaba sendo uma pessoa fundamental ali na família, né, Irina? Sim. De motivação, porque o pessoal deve estar tão chateado, são tristes. Como é que você vê eles? As crianças, a preocupação com as crianças? Eu tento falar o máximo possível com as crianças. Assim, as crianças que mais contam para mim, porque tem umas coisas que pelo celular que não pode contar, porque não sabe se é grampeado ou não. Sim. Então tem que tomar cuidado. Então, na verdade, assim, a informação que eu recebo da minha família é mais o dia a dia deles, né? Porque outras coisas eu só olho pela internet, o que é divulgado. Não falam onde está a localização? Não, olha, localização tem aqui alguma nem, coisa. Nem foto, nada. Não, vocês não trocam nada, imagens, não troca nada. Nem pelo WhatsApp que falam? Não. Nada. Vocês conversam pelo WhatsApp, vocês estão fazendo pelo WhatsApp? Sim. Legal. E você tentou entrar em contato com alguma autoridade da Ucrânia aqui? Você tentou falar com alguém? Eu acho que as cartinhas, você inclusive... Sim, eu mandei para alguns famosos da Ucrânia, tentei entrar em contato, mas não deu muito certo, não tive resposta. E a única pessoa com quem eu conversei foi a minha amiga, que é a diretora da escola, só que, por enquanto, ela falou que as crianças não estão indo na escola, estão tudo online e tudo é reduzido, porque também tem dia que não tem eletricidade. A diretora lá na escola, lá na Ucrânia? Sim, aí estou tenho guardado as cartinhas, eu não imprimi, eu fiz, como fala? Tem hora que eu esqueço palavras portuguesas. Você guardou as cartas? Sim, eu escaneei elas, aí eu mandei para ela um documento como se fosse. Aí ela falou que depois, se ainda as crianças quando voltar, ela mostra. Ah, legal. Irina, você falou que quer paz, né? E pro Benjamin, ele tem vontade de ir na Ucrânia? Ele fala sobre isso? Ele esteve lá quantas vezes já? 3. E os primos? Nossa, primos não param de perguntar do Benjamin, eles adoram. O que mais engraçado é que o Benjamin não fala ucraniano, mas no dia que a gente foi na Ucrânia, os meus sobrinhos e ele brincavam como se não tinha nenhum problema de língua. Parecia que eles se entendiam um com o outro. Nossa, isso não tem preço, né? Não. Qual que é a língua que é falada na Ucrânia? Ucraniano. Mas aquela... Para nós para vocês parecido muito com difícil, o russo, né? Parece com o russo, né? E é muito difícil aprender, Irina. Qualquer pessoa conseguiria... Um brasileiro conseguiria aprender ucraniano ou não? Você acha que é muito difícil? Assim... O Leandro sabe? Algumas palavras. Ele, assim, situação... Quando ele está lá na Ucrânia, ele entende. Mas assim, não é todas as palavras que ele sabe, mas... Vive falando durante o dia para mim, ucraniano, algumas palavrinhas. Enquanto vocês brigam, você também fala alguma coisa para ele em ucraniano? Que ele não. Todo mundo tem essa pergunta se a gente xinga em ucraniano. Não, a gente não xinga em ucraniano ninguém aqui. Mas tem xingamentos também. Tem umas palavras que em ucraniano é normal, aqui é palavra de xingar. O que, por exemplo? Por exemplo, aqui super normal palavra pista, né? Pista. Mas se você falar essa palavra na Ucrânia, vai ser um palavrão muito feio. A curva também é muito feio o palavrão lá na Ucrânia. Curva? Que até aconteceu uma vez, assim, vamos dizer, assim, quando a gente foi para a Ucrânia, pegamos táxi e o Leandro falou para mim assim, em português, falou, olha, depois dessa curva já é sua cidade. Aí o motorista olhou para mim, porque lá é palavrão, ele achou o que seria o palavrão, o curva? O que seria? Se for muito feio, eu vou editar aí, pessoal, não vou deixar ir pro ar não, aí o que seria?
Tipo, mulher que não é muito certa, assim, só que seria não, é feio. Mulher que faria programa, alguma coisa assim? É alguma coisa assim, é. Ah, entendi, tá certo. O Leandro caiu nessa... mas não tem jeito, né? Não, é complicado, né? Aprendendo mais uma, hein? O podcast aqui, ó, é sempre assim, eu sempre aprendo também, é incrível, Irina. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Irina, qual que é seu sonho? Trazer a família para cá? O que você espera? Pra falar a verdade, assim, meu sonho que... Se tivesse um teletransporte? Agora todos os meus sonhos em torno da guerra, né? Que para a guerra, tudo meu sonho é isso. Porque assim, Rodrigo, tem várias crianças que foram levadas para a Rússia, mas mais de 10 mil crianças foram levadas à força. Imagina, crianças pequenas nunca vão voltar para os pais. Tem cidade, aquela Mariupol, que até hoje os soldados ucranianos nem chegou perto para ver quantas pessoas mortas tem. A cidade 90% é destruída. Aquela cidade que fica no porto, né? Próximo ao porto. Sim, foi 90%. Praticamente destruída. Né? Aí, a única coisa que tem postagens das pessoas falando, tem cemitérios ali que são 3, 4 pessoas. Tem dias que você não entra na internet, porque tem coisas que a gente acompanha aqui, a gente não acompanha como você tem. Você tem acesso aos sites, não, né? Eu entro todos os você dias. tem acesso, então, você tem acesso aos noticiários, né? Tem coisas que não te choca mais? Que acaba se tornando comum, que você vê no noticiário? Não, ainda choca. É que, assim, agora eu já parei um pouco de ficar olhando, porque faz mal, assim, toda hora olhando. É isso que eu ia te perguntar, né? Por exemplo, aquela... não sei, no início da guerra, atingiu um lugar onde tinha guardado muitas pessoas, se escondiam. Aquele... esqueci o nome em português. Porão? O que é? Não, onde estava escrito as crianças. Não, era de ópera, era um... Teatro? Teatro, é um teatro de ópera, bem no início da guerra, onde foi jogada a bomba. Até hoje, ninguém sabe quantas pessoas ainda lá dentro tem mortas, né, já. Porque os soldados não conseguem chegar para ver. Sim. O pessoal comenta quanto tempo vai levar para reconstruir a Ucrânia? É um debate, porque recentemente houve uma liberação de recursos muito grande por parte dos Estados Unidos, né? Bilhões de dólares, né? Sim. Aí tem assim, cada país vai reconstruir alguma coisa. Eu sei que o avião Mriya, que é aquele maior avião do mundo, vai ser reconstruído, que já tem pessoa, acho que um bilionário, não sei exatamente quem, mas bem no início da guerra, assim que destruíram, já alguém falou que vai reconstruir tudo. Entendi. Não, bacana. Irina, você hoje já falou com os familiares lá? Hoje não. Não conseguiu contato? Não consegui. Muito por conta da falta de energia elétrica. Quanto tempo já está sem energia elétrica lá? Já faz um mês e pouco. Está sem energia. Sim. Não, vai e volta. Fica um período do dia, volta, ou à noite, enfim, oscila. Legal, bacana. Você pretende voltar para a Ucrânia logo após a guerra ou você vai esperar um tempo? Não. O que você pretende fazer? Assim, eu na verdade já estou com vontade quando tá guerra, só que minha mãe fala que não é para ir. Porque assim, se eu chegar na cidade da minha mãe, é só 20 quilômetros para dentro da Ucrânia. Então eu consigo ir na Polônia e atravessar para a cidade da minha mãe usando Polônia, né? Mas mesmo assim... Sim. Igual na cidade da sua mãe, que ainda não chegou a guerra, da sua família, né? O pessoal está todo preparado lá com aqueles sacos de... Colocaram nas casas, eles se prepararam também para a guerra? Sacos de areia, né? Que eles falam, né? Principalmente nas igrejas. Sim, algumas pessoas sim, mas assim, a maioria das casas na Ucrânia tem um porão. Então é bem profundo, embaixo da terra, então a maioria tem porão. E está pronto para qualquer eventualidade. A maioria sim. No caso da minha mãe está pronto.
Entendi, com os alimentos Sim. e tal. Aí daria para quanto tempo para permanecer? Ah, não daria para muito tempo, porque inverno é só para esconder. O quanto que é um inverno lá? Quanto que cai a temperatura lá, Irina? Só para o pessoal ter uma ideia. Quanto é frio, Semana passada fez, se eu não me engano, foi menos 26. Menos 26 graus. Sim, mas só durante um dia. Aí depois, aí nevou, que já faz muitos anos que não nevava tanto. Eu lembro a última vez que nevou até aqui. Até na cintura? Sim, que a porta não abre, e sabe o que tem que fazer? Colocar aquecedor para neve derreter, para você conseguir abrir porta. Ou você usa janela para sair. Aí pulava a janela? Ou pulava a janela, porque é assim. Aí nesse dia as crianças não vão para a escola, então nevou muito. Aí depois derreteu tudo em 2 dias, então é muito estranho também. Como é que foi o Natal lá, Irina? Você conversou com os pais durante o Natal? Sim, conversei, a minha mãe ligou também. O Natal da Ucrânia, na verdade, é agora que começou a mudar para dia 25, faz acho que uns 2 ou 3 anos. Porque o Natal na Ucrânia é dia 7 de janeiro. Então eles vão, em tese, comemorar ainda o Natal? Eles vão ainda comemorar. Ah, entendi. Legal. Certo. Irina, algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar, principalmente para as pessoas que estão aqui em Rio Preto, que não vivenciam isso? Tua cabeça está lá e está aqui, né? Sim. Você se pega pensando na Ucrânia, quantas horas por dia aí que você sempre Eu assim, tem um tempinho, já passou na cabeça, como é que será que tá? Aí entro na internet, dou uma olhada, tá tranquilo, aí assim vai. Tá certo. Igual você pediu paz. Mais alguma coisa? Eu gostaria de pedir oração para todo mundo, para orar, para a guerra terminar e que ninguém sofre com essa guerra. Tá certo. Você me disse até que queria que chovesse muito em alguns dias para evitar que os tanques russos avançassem, né? Inclusive também se nevar muito frio também para eles não conseguirem avançar para dentro do país. Não, isso já assim, depende da região, vai prejudicar um pouco, né? Porque quando o tanque não consegue andar quando está em bastante derretida terra, sabe, molhada muito. Mas nossa, Irina, olha, tomara que dê tudo certo para sua família. Já falei, falando agora de público, né? A gente fica sempre na torcida. sim. Fiz questão de trazê-la aqui ao podcast para a gente contar um pouquinho da sua história. A gente aqui está levando uma vida normal, né? Inclusive começando um ano. Mas saber que tem entre nós aqui em Rio Preto, tem pessoas igual você. Mas também há histórias de vitória, né, Irina? Igual nós tivemos um tempo atrás, num evento lá no SESI, sim. realizado pela Ciesp. Sim. Pela Ciesp, né? Inclusive vocês estavam lá com uma amiga participando de uma campanha de arrecadação de fundos para a Ucrânia. Sim. E o que aconteceu lá? Uma das suas amigas conseguiu emprego? Uma das ucranianas é terceira aqui em Rio Preto, ela é médica, mas ela é muito esforçada, ela faz muitos anos que fazia revalida do diploma e ela conseguiu. Aí assim que ela conseguiu revalidar o diploma dela, foi nesse evento e acabou conversando com alguém que ajudou agora ela ter um emprego. Foi uma coisa que a gente combinou. Vamos lá nesse evento, vocês acabaram indo e ela ela conseguiu um emprego. Fico contente dessas histórias, assim, de certa forma a gente participar também, né? Muito, muito legal. Sim. Também e ajuda dos empresários que na época também contribuíram de alguma forma, né? Olha, muito legal essa história também. E a amiga está trabalhando até hoje? Sim, ela trabalha. Olha, tá contente? Ela tá. Vocês são em quantos ucranianos aqui em Rio Preto, na região de Rio Preto? 3. 3 meninas que casaram com pessoas com rio-pretenses aqui. Sim. Ah, legal. Bacana. Olha só, pessoal, não é só guerra também, né? A gente tem também notícias de superação aqui. Igual, como é que chama a amiga que conseguiu um emprego? Olga. A Olga. Foi com ela que eu falei ou foi com a outra na entrevista que nós fizemos? Você conversou com a Ana. A Ana é a outra menina, né? Tá certo. Sim. Legal.
Irina, agradeço muito a tua presença aqui no Diário do Rodrigo Lima, no podcast. A gente levou um tempo para conseguir fazer esse bate-papo, hein? Sim. Eu sei que você foi convidado por muitos outros programas para participar, né? Sim. Mas eu te agradeço por ter vindo aqui. Espero que o próximo nosso podcast vai ser como terminou a guerra e como está tudo bem. E ficou no passado, né? Sim. Essa parte triste. Legal, pessoal. E agradeço você também que teve até aqui acompanhando esse bate-papo aqui com a Irina. Qual que é o seu sobrenome? Mohonchuk e Dias já é do meu marido. Mohonchuk. Irina Mohonchuk Dias. Sim. Legal. Você viu que eu não falei o sobrenome antes, porque é difícil, hein? É uma língua difícil. A gente tinha até pensado em falar com a irmã. Irina, eu peço para você desejar já passou, mas um feliz ano novo, um Natal em ucraniano para as pessoas aqui em Rio Preto. Так. Вітаю вас всіх з Новим роком, бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, родинного затишку, поваги, вірних друзів і всього самого найкращого. І саме головне, затишного неба. Tá certo. Entendi tudo. Agradeço muito você. Então você pode rever esse podcast aqui, essa entrevista depois no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E você sabe, jornalismo é que tem lado o seu. Um abraço, até a próxima, pessoal. Que nós tenhamos aí um 2023 abençoado. Até!